Salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Pod Pharma Podcast, seu podcast de saúde e gestão de entretenimento. Aqui quem fala é Lucas Bento, e ao meu lado eu tenho ninguém menos que Cris Tulli. E aí, Cris, como é que você tá? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Vamos para mais um episódio? Com certeza. E sempre com tema inédito aqui pra vocês, Exatamente. Né? Novos episódios todas as quartas-feiras às 19 horas. Então já segue a gente no nosso canal no YouTube, já se inscreve lá e já ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação, tá? E também tem acesso a todos os nossos cortes, os nossos reels. Aproveita para seguir a gente nas nossas redes sociais, @podpharmapodcast, e também no nosso canal no Spotify. Sim, lembrando que a gente sempre abre caixinha de pergunta no Instagram antes do episódio, então você já vai ter uma prévia de quem vai vir. Se você tem alguma dúvida sobre o assunto, é o momento das pessoas participarem aqui com a gente, né, Cris? Exatamente. E vamos começar agradecendo os nossos patrocinadores, né, Cris? Drogaria Sim. Santa Maria, 6 lojas em Alfenas, uma em Campos Gerais. A loja Laudo do Fórum é 24 horas, então aconteceu algum problema de madrugada, você precisou ali de alguma emergência, você pode ir correndo lá, que tem sempre um farmacêutico ali para poder estar te atendendo, né, Cris? Sim. A loja da Vista Grande faz entrega em Gaspar Lopes grátis durante toda a semana. Então, se você é de Gaspar Lopes, só manda mensagem pro pessoal da Vista Grande que a gente tem todo o leque de produtos para vocês. Exatamente. E também, né, o leque de produtos que a gente tem na Santa Maria abrange os produtos da Metalab, também aí uma outra parceira nossa aí, que tem vários produtos fitoterápicos aí, que estão auxiliando em todas as áreas da vida, né, Cris? Sim, com certeza. E hoje a gente vou adiantar aqui pra vocês que a gente vai falar de dor. E tem alguns produtos que auxiliam, depois de deixar o doutor falar mais sobre. Mas a gente tem o colágeno com cúrcuma, que o cúrcuma é um anti-inflamatório natural, que pode auxiliar nos processos de dores também. Depois o doutor complementa pra gente. Mas todos os produtos da Metalabs estão disponíveis em todas as nossas lojas. Só manda mensagem que a gente entrega no conforto da sua casa. Exatamente. E você que tá aí pensando em trocar de carro, tá? G Motors vai ter verão dos dias 22 a 25. Tem carros novos, seminovos, usados. Eles dividem agora de até agosto, 62... Né? É isso mesmo, 22 e 25 de agosto, tá? E aí você pode estar ali trocando seu carro. Vai ter um ano de garantia estendida. Eles podem também pegar seu carro na troca. Então, dá uma chance aí pra você trocar de carro velho, né? Começar aí, vai entrar o verão. Vou começar o verão com um carro novo, né, Cris? Sim, tem que ter um ar-condicionado, né? Exatamente. Gente, porque quase não teve inverno. Esse verão promete, minha nossa Exatamente. senhora. E também vai ter as viagens de final de ano, então é bom Sim. você viajar com segurança com um carro novo, né, Cris? Sim. Gente, o pessoal da Personalize manda as nossas canecas para os nossos convidados. Personalize, nosso muito obrigada. Dia dos Pais está chegando. Se você não correu atrás de um presente ainda, agora é a hora, gente. Dá para você fazer um presente literalmente com a sua cara, para presentear seu pai, presentear uma pessoa querida. Exatamente. A Amauri Contabilidade, você que está precisando arredondar a sua empresa, colocar a sua empresa ali, né, dentro do verde, né, Cris? Sair ali do vermelho, entre em contato com o pessoal da Amauri Contabilidade. Eles cuidam de tudo, literalmente de tudo. Precificação, entrada e saída de notas fiscais, planejamento tributário, planejamento trabalhista, tudo para você evitar tomar algum prejuízo ali no futuro, né, e começar a ganhar lucro. Sim, contabilidade não é só na hora do leão, né? Exatamente. A gente tem que fazer as coisas corretas durante todo o ano e você vai ver que facilita. Na hora do imposto de renda, você só vai juntar esses dados, que já estão todos organizados, todos da melhor forma, com a menor quantidade de impostos que eles vão conseguir avaliar para vocês. Exatamente. E Cris, quem que é o nosso convidado hoje? Gente, hoje o nosso convidado já esteve aqui, é uma grande honra ele retornar no nosso programa, inclusive se você ficar curioso, pode procurar aqui o episódio anterior dele, que ele esteve aqui o ano passado. Ele atua na dor, em cuidados paliativos, é o presidente da Sociedade Brasileira para Estudos da Dor e diretor clínico do Hospital da Santa Casa aqui de Alfenas, onde ele está cuidando da paciente que tem a pior dor do mundo. Dr. Carlos Marcelo, seja muito obrigada. Muito obrigada Muito obrigada. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É tanta honra que você fica até nervosa, né, Cris? Aí vai trocando as palavras. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite. Sim. Doutor, dos tempos pra cá, desde o ano passado pra cá, o que mudou ali, né? O que foi as novas, os novos conhecimentos, a novidade que aí nós temos dentro do estudo da dor que tem trazido aí no mundo? Olha, acho que não tem, dentro da medicina, uma área que evolui mais do que a medicina da dor, né? A grande dificuldade é o acesso a essas tecnologias, né? Que certamente é um tema que vai ser abordado, né? Daqui a pouco. Mas o que tem mudado mesmo agora é a luta que, principalmente, a Sociedade Brasileira de Estudo da Dor tem feito em Brasília, né, para ver se a gente consegue criar políticas públicas, né, para o tratamento da dor. Então, acho que a grande novidade, além de novas tecnologias, que, por exemplo, o neuroestimulador de DRG, que é uma coisa do outro mundo que pode chegar aí para tratar dores de difícil controle,
é o interesse dos políticos sobre os pacientes com dor crônica, né? Então, era algo totalmente inexistente. Só dá uma puxadinha aqui no microfone mais pertinho. Isso. Era algo totalmente inexistente, Uhum. que agora, pelo menos, está tendo algum sinal, né? Que assim, olha, vamos olhar esse tema e eu consegui. Quando você coloca dois lados opostos dentro do mesmo balaio, você sabe que você está no caminho certo. Né? Uhum. Quem acolheu o nosso projeto nacional de combate à dor crônica, que já está inclusive no Congresso, que é o 336-2024, foi a deputada Bia Kicis. Para quem não conhece, a deputada Bia Kicis é uma deputada muito atuante do PL. Uhum. E nós temos projetos estaduais. E quem acolheu o projeto estadual foi o deputado Luizinho, que é do PT. Então, você tem de um lado o extremo, do lado do outro, isso mostra, né, que o tratamento da dor ele não é partidário, né? Não é ideológico. Então, sim, são todas pessoas extremamente, pelo menos na percepção que eu tenho, extremamente dedicadas ao tema, dedicadas à saúde, e eu espero que essas pautas avancem aí de maneira bem rápida. Com certeza. Pode falar, Cris. Doutor, você está com uma paciente que é considerada a pior dor do mundo aqui em Alfenas. O diagnóstico dela é de neurologia do trigêmeo. O que seria isso? Isso que é? A neuralgia do trigêmeo é a pior dor do mundo. A neurologia do trigêmeo. A neuralgia do trigêmeo é uma doença que acomete o nervo trigêmeo, né? Ele chama trigêmeo justamente porque ele tem 3 nervos, né? Ele se junta entre o ramo oftálmico, ele se divide, né? Um nervo oftálmico, o maxilar e o mandibular. Uhum. E ele se junta num gânglio que chama gânglio de Gasser e se transforma num nervo e entra no cérebro. Ele é o nervo responsável pela inervação sensitiva da face, que é uma inervação muito proeminente, né? Quando você pega aquele homúnculo, você vê a face, ela é enorme a quantidade de inervação, principalmente inervação sensitiva que a gente tem. Para você ver o poder sensitivo desse nervo, cai um cisco no teu olho, por exemplo, ou um machucado no dente, ou qualquer coisa que você tiver no rosto, você vê o quanto que isso é doloroso. Enfim, com o lábio, principalmente, também é muito doloroso, e por aí você vai. E a neuralgia do trigêmeo, o que acontece? Na maioria absoluta das vezes, 90% dos casos, a gente tem uma artéria, né, principalmente a cerebelar superior, pode ser outra, mas principalmente a cerebelar superior, que ela passa cutucando ali no nervo. Uhum. Toda vez que o coração bate, ela vai lá e vai lesando a bainha de mielina desse nervo. Nossa. Isso leva a um processo de desmielinização do nervo e ele passa a funcionar de maneira anômala. Outra causa muito comum é a esclerose múltipla, né? Que aí esse processo de desmielinização é causado pela doença. Uhum. Isso aí, 80%, 90% dos pacientes com neuralgia do trigêmeo são por essas duas causas. Uhum. Aí você tem as secundárias. As secundárias são normalmente ou trauma, né? Acidente de carro, moto, tiro, whatever, ou tumores que atingem o nervo, né? Ou trauma cirúrgico, alguma coisa assim, que são de menor, né? Menor quantidade, mas acontecem também. E é uma dor excruciante, né? E na maioria das vezes ela acontece de um lado da face em um ramo só. Uhum. E é raro você ter dos dois lados e é raro ter mais de um ramo, mas acontece. Sim. E por que ela é considerada a pior dor do mundo, assim? Olha, esse é um termo que eu sou obrigado a discordar. Uhum. A pior dor do mundo é que você sente, né? Então, você tem outras doenças que são tão dolorosas quanto, né? Você tem, por exemplo, a síndrome dolorosa complexa regional, em situações mais graves, é uma doença muito marcante. A neuralgia pós-herpética é uma doença muito marcante. Uma síndrome que a gente chama de síndrome pós-laminectomia, né? Que é o paciente que opera a coluna e a cirurgia, entre aspas, não dá certo. Cria fibrose ali, é uma dor muito marcante. Então, mas assim, certamente a neuralgia do trigêmeo é uma dor impactante que realmente é capaz de destruir a vida de qualquer um. Só que assim, o termo de falar dor, quando você nomeia uma dor como a pior, você está diminuindo a dor de milhões de pessoas que têm outras patologias, né? Uhum. Então, a pior dor do mundo é aquela que você sente que limita a sua vida, e não é só a neuralgia do trigêmeo que causa isso, e muita gente espantada, né, com o caso e tudo mais. Uhum. Olha, a gente trata aqui na Santa Casa de Alfenas pelo menos uns 100 pacientes nessa mesma condição todo ano. Então, não tem nada de raro, nada de novo, assim, de você ter um paciente com dor excruciante, com anos e anos de dor e com idealização, inclusive suicida, alguma coisa assim. Uhum. Então, não tem nada de novidade. E quais são os tratamentos invasivos e não invasivos para a neuralgia do trigêmeo?
Isso que é interessante, né? Muita gente, às vezes, bate o rosto e fala, nossa, vou ter neuralgia de trigêmeo, não. Primeiro que é uma doença prevalente, mas não tão prevalente. Ela acontece de 4 a 6 casos a cada 100 mil habitantes por ano. Então é bastante, mas não é uma incidência assim absurda. A maioria absoluta dos pacientes a gente consegue controlar com medicação. Né? Seja carbamazepina, oxcarbazepina, outros anticonvulsivantes, alguns analgésicos. A maioria absoluta dos pacientes a gente consegue controlar com medicação. Dos pacientes que não controlam com medicação, a gente tem basicamente 3 opções, né? Que é a cirurgia, né, que é feita pelo neurocirurgião, que você coloca um anteparo, normalmente de téflon, entre a artéria e o nervo, separando os dois. Ou você pode agir num gânglio que chama gânglio de Gasser, onde você vai lá e entra com um balão, né? Obviamente com o balão murcho, né? Entra com ele lá e lá você enche ele, comprime o nervo, que a gente chama de microcompressão vascular. Isso aí modula o nervo e muitas vezes controla a dor de maneira persistente, a dor não volta. Ou você pode, entre aspas, queimar esse nervo com um procedimento que a gente chama de risotomia por radiofrequência. A eficácia, o tempo de duração e a capacidade de tratamento, tanto do balão quanto da risotomia por radiofrequência são parecidos, e da cirurgia um pouco melhor. Só que a cirurgia é mais arriscada. Então, e cada paciente tem alguma perspectiva. Normalmente, a gente prefere indicar a cirurgia para paciente muito jovem, né? Porque tanto a risotomia quanto a radiofrequência elas podem recidivar com o passar do tempo. Entendi. E o uso da neuromodulação? Neuromodulação... Para diminuir a dor? Qual neuromodulação? Com estimulação neurológica? Igual tem no projeto do Dr. Marcelo? Transcraniana não invasiva. É interessante. Para vários tipos de dor, ela pode ajudar. É um tratamento adjuvante não invasivo com pouquíssimos efeitos adversos. É importante as pessoas saberem que a gente tem estudos bem avançados aqui na Unifal, né? Conduzidos aí pelo professor Marcelo Lourenço. Só que num caso igual dessa paciente, que até passou na mídia, que ela estava fazendo, era adjuvante. Não há perspectiva de você tratar um caso tão grave com terapias adjuvantes. Mas ajuda, né? Ajuda sim. Mas agora para outros tipos de dores também, até para neuralgia trigêmea, para caso mais a menos, entra como um adjuvante importante. E até porque é uma terapia não invasiva, com praticamente isenta de efeitos adversos. Né? E o uso de CBD? Aí é um tema totalmente à parte, né? O canabidiol puro, para neuralgia do trigêmeo ou para outras dores graves, não serve para nada. Né? Porque a questão dos canabinóides, no Brasil, ela é complexa, mas no mundo já está muito bem estabelecido. Você compra canabidiol, CBD em supermercado fora do Brasil, né? Então, é um fitoterápico, né? Agora, o que diferencia? Para tratamento de dor, você tem que ter THC. Aí sim você já muda o espectro de tratamento. Também é um excelente adjuvante, né? Você não pode colocar na conta, eu dou aula disso no Brasil inteiro, eu até estava falando no Conselho Regional de Medicina lá do Rio de Janeiro, quarta-feira passada. Você não pode colocar na conta do canabidiol, qualquer medicamento à base de cannabis, o tratamento de condições tão graves, né? Ele não vai alcançar isso, mas como adjuvante, ele funciona bem, porque ele melhora o sono, às vezes torna os medicamentos mais toleráveis, reduz efeitos adversos de alguns medicamentos, às vezes reduz o uso, principalmente medicamentos à base de opioides, né? Às vezes o paciente está tendo que tomar muito opioide, ele consegue reduzir o uso. Então, como adjuvante, sim, mas a questão da dor, principalmente da dor neuropática, é que obrigatoriamente ele tem que ter THC. E as soluções vendidas no Brasil hoje, elas são muito pobres em THC, até por causa de restrição da Anvisa. Então, acaba que você tem que apelar para drogas importadas, né? Para soluções importadas. O que aumenta o custo e dificulta o acesso, né? Hoje em dia, mais ou menos, aumenta o custo, né? No Brasil está mais caro que importado. O canabidiol sem o THC, né? Sem THC. O Brasil está mais caro. Então, assim, é uma regulamentação. A Anvisa colocou uma regulamentação. Eles sempre me perguntam assim, ó, o canabidiol, medicamentos à base de cannabis é proibido no Brasil? Eu falei, não é proibido, é proibido para o pobre. Né? Para o pobre é proibido, mas para qualquer pessoa que pode comprar, você compra o dia que você quiser, onde você quiser, só tendo a prescrição médica.
Agora, são medicamentos importantes, sim. Só que a gente orbita entre dois mundos, né? Eu falo que você tem... E eu tenho a responsabilidade como presidente da sociedade, como formador de opinião. Eu falo que eu crio confusão com os dois lados, né? Consigo desagradar os dois. Porque você tem um grupo de médicos que, assim, a gente não consigo muito bem entender o que passa na cabeça, porque querem propagar o uso do canabidiol, medicamentos à base de cannabis, que trata, como medicamento que trata desde unha encravada até glioblastoma, até tumores cerebrais. Cara, e sabemos muito bem que não é isso, né? São bons adjuvantes, mas são adjuvantes. E tem aquelas pessoas que são contra o uso, nem sabem por que são contra, sabe? É porque é a base de cannabis, né? E é misturar o uso recreativo com medicamento, e não tem nada a ver. Tanto porque é muito bem provado que o uso inalado ou fumado, ele não tem efeito terapêutico, né? Porque o calor ali, ele queima, né? Principalmente os terpenos e algumas substâncias importantes que a medicação tem. E a gente está falando de uma medicação. E uma medicação à base de planta. Né? E é uma planta muito sensível. Então você tem que considerar sol, chuva, calor, vento, terra, adubo, se o passarinho sentou, se o passarinho não sentou. Então, assim, como é que você vai pegar uma planta, fazer uma garrafada e falar que isso é remédio? Entendeu? Então, fazer um chá lá e... eu falo, defender a ciência às vezes é muito difícil. Mas... Ainda mais no Brasil, né? Não, mas assim, são adjuvantes, mas não há nenhuma perspectiva de você tratar um caso grave desse só com canabidiol. Isso aí, se alguém propaga um negócio desse, é desonestidade intelectual, sabe? Mas que alivia sintomas, que ajuda o paciente, que entra como adjuvante, claro, sim. Inclusive, eu prescrevo bastante. Sim. Nesse sentido. No sentido do tratamento da dor. E no caso dessa paciente aí, como é que estava de avanço ali, né, do caso dela, dessa neuralgia? Quando o senhor se deparou ali com esse caso, como é que ele estava? Então, isso foi bem interessante, né, assim, eu não sabia do caso, né, não tinha nem noção, mesmo porque, por motivos óbvios, eu não tenho tempo de ficar olhando rede social, né. Até que me avisaram, cara, você tem aqui mais de 50 comentários e direct, né? No teu Instagram, falando de um caso aqui. Aí eu fui olhar. Eu tinha umas 60 pessoas me mandaram o caso. Carlos, você tem que olhar esse caso, você tem que olhar esse caso. Aí eu fui inteirar, daí isso foi numa quinta noite. Aí aquelas coincidências que não são coincidências, né? Na sexta-feira, né, o deputado Luizinho me ligou, que tinha alguém da região tinha pedido para ele interferir para trazer ela para Alfenas. E o diretor da Santa Casa também me ligou, falando, cara, tem esse caso aqui, tá tendo alguma coisa para ver se traz ela para Alfenas, porque o centro de dor daqui já não ficou conhecido hoje, né? Ele não surgiu, eu não inaugurei ele semana passada. Então, referência. O centro de dor de Alfenas já é conhecido há muito tempo, nacional, inclusive internacionalmente. Aí na sexta-feira eu falei, olha, tudo bem, eu vou analisar o caso e ninguém está autorizado a falar por mim. Aí eu passei sexta, olhei, fui lendo as histórias, né, para ver sobre o que ela já tinha passado. Eu falei, não, olha, não faz nenhum sentido a gente ter um centro de dor desse tamanho. Ela é uma paciente do sul de Minas, né, aqui de Bambuí, nascida em São Lourenço, mas mora em Bambuí. Eu sou presidente da Sociedade Brasileira para Estudos da Dor. Assim, eu tenho que honrar minha posição como presidente, como médico, como ser humano. Na verdade, eu não tinha como, a partir do momento que eu tomei conhecimento, não acolher essa paciente. Entendeu? Na verdade, não tinha jeito, não tinha opção. Entendeu? Então, como ser humano, como profissional, como médico, como diretor de um serviço, talvez um dos serviços de dor mais conhecidos do Brasil, e presidente da Sociedade Brasileira de Estudos da Dor, que é a maior sociedade da América Latina. Então, juntando esses fatores, você concorda comigo que não tinha como, né? Aí, como eu não tinha autorizado ninguém do hospital a falar por mim, eu mesmo mandei uma mensagem para ela, ela respondeu super rápido e veio. Ainda bem. Porque a primeira coisa que eu falei para ela é que eu não garantia nada. Né? Aliás, se um dia você for no médico e te garantir resultado, você corta. Porque não tem como. Assim, a gente garantiu os meios, né? Ela está cercada da melhor tecnologia por bons profissionais, né? E no centro, assim, não existe um tratamento para dor disponível no mundo hoje que a gente não tenha condição de aplicar aqui.
Uhum. Então, não garantir resultado nenhum para ela, além do que a gente vai fazer o melhor que a gente pode. Sim, né? E qual que era o estado da paciente quando chegou até aqui? Grave. Você explicou pra gente que pode ser um dos ramos do nervo dela dos dois lados, né? O caso dela é muito difícil, né? Primeiro que aconteceu em jovem. Não é comum acontecer em jovem. Segundo, que o dela é bilateral. E terceiro, que o dela do lado esquerdo, ele acomete os 3 ramos, do lado direito acomete 2. Nossa Senhora. Então o caso dela é um caso dramático. E a gente fez o exame de ressonância aqui na Santa Casa, outros não tinham mostrado, o nosso mostrou muito claramente. Ela tem um conflito vascular bem anormal, que a artéria cerebelar dela abraça os 2 nervos, né? Então você tem ali motivos para ter a dor e sem dúvida ela tem a dor e 10 anos desse tipo de dor frita a mente, a estrutura emocional, psicológica de qualquer pessoa. Só fala que é bobagem quem não sente, né? Porque ainda mais uma dor que acomete ali, o senhor falou, dos músculos da face ali, que são extremamente sensíveis, né? Sim. Aquilo ali é E por incrível que pareça, a neuralgia do trigêmeo, se não fosse para dor, seria uma doença bem insignificante, sabe? Ela poderia, de mais grave que ela poderia causar, é a paralisia do macete, ela com uma entortadinha na boca. E o mais grave mesmo é a anestesia da pálpebra, né? Que aí a pessoa pode diminuir, ela começa o lacrimejamento e ter úlcera de córnea, mas aí você tem colírio, então. Seria a coisa mais grave que a neuralgia do trigêmeo poderia causar. Então a doença é a dor, né? É exatamente aquilo que o senhor já tinha falado, né, no último episódio que o senhor veio, dessa questão da dor ali enquanto doença, enquanto limitante da vida daquela menina e impedindo realmente dela ter ali uma qualidade de vida. Uma qualidade de vida, né? E hoje, esse tratamento da dor que ela está fazendo aqui, ele é acessável no Sistema Único de Saúde aqui do Brasil ou é mais especificamente na nossa região que é mais fácil de ter esse acesso? Não. Primeiro, assim, Alfenas não é uma cidade normal em vários aspectos, né? Já vi esse atropelamento de ontem. Né? Então, foi insano. Não, mas assim, a saúde, o sistema de saúde de Alfenas, ele é... Olha, eu conheço, por motivos vários, eu conheço o mundo inteiro. Eu viajo a trabalho, então eu estou ligado à saúde, então eu conheço... O sistema de saúde de Alfenas, ele é fora do padrão de qualquer lugar. Né? Então, a gente tem condições de fazer aqui, coisa que outros lugares não têm, inclusive pelo SUS. Mas um tratamento igual ao dela, não. Então, isso aí envolveu energia e doação de várias pessoas, empresas. Muita gente sensibilizou-se com isso, então a gente teve aí muita doação. E algumas até bem complexas que, por contrato, eu não posso nem revelar como que veio e tudo, mas um tratamento igual que ela está recebendo, ele não é alcançável no sistema público, não. Acho que muitas vezes nem no sistema, nem na saúde suplementar. Nem judicializando, às vezes, né? Porque geralmente, da forma que foi dado o tratamento para ela, nem judicializando. Não, difícil. Mas assim, ali tem várias... Esse caso tem muitas particularidades, né? A gente não pode nunca deixar florescer no país a mensagem que o único tratamento para dor é desistir, né? É claro que há casos que não tem solução. Igual eu falei, eu não sei se a gente vai conseguir tratar o caso dela, mas nós não vamos desistir. Desistir não faz parte. Mas você tem que, de alguma forma, receber tudo que está disponível, né? Tudo que está disponível. Igual eu estava conversando com e tem gente que reclama do sistema de saúde de Alfenas. Claro que tem. As pessoas reclamam de tudo, né? Mas a gente tem que entender, até quando se surgiu o assunto de eutanásia, a gente fala sobre isso. A verdade, ela é algo individual. Não existe uma verdade universal. A verdade, ela é individual. Então, se a pessoa nasceu aqui, viveu aqui, cresceu aqui, e não tem outro ponto de comparação pessoal, ou seja, que ela não viu, ela não vivenciou, ela vai reclamar, porque ela só conhece aqui. Então, se tem um atraso no pronto-socorro, se tem um atraso de uma semana, um mês numa cirurgia, entendeu? A pessoa vai reclamar. Mas ela não, por exemplo, ela não sabe que no Canadá você gasta 1 ano para conseguir uma consulta com o especialista, às vezes mais de uns 6 meses para você fazer uma ressonância. Entendeu? No Canadá, primeiro mundo.
Coisas que aqui funcionam muito melhor. Mas a verdade, ela é individual e não é, em hipótese alguma, universal. A verdade já está no olho de quem vê. Não adianta eu te contar uma verdade minha se você tem outra cosmovisão. Por exemplo, o mundo que você enxerga, ele é outro, não é o mesmo mundo meu. Por isso que uma das coisas mais inúteis que tem no mundo é você ficar discutindo religião, futebol, política. As pessoas veem, se veem diferente. Então, se a pessoa cresceu em Alfenas, nasceu em Alfenas, viveu aqui a vida inteira, a realidade que ela conhece é essa. Ela não tem como comparar com outras realidades, porque ela não viveu isso. E é igual o senhor falou, o Centro da Dor aqui de Alfenas, ele é referência mundial, não é uma referência assim daqui com uma outra cidade da nossa região, uma referência no mundo, ele é conhecido no mundo. Então realmente a gente tem que ampliar nossa cosmovisão ali, pra gente poder enxergar que ali a gente tá tendo um tratamento que não tem praticamente em outro lugar nenhum do Brasil, e isso deveria ser motivo de orgulho pra Alfenas, né? Mas acredito que para a maioria absoluta das pessoas é. Agora tem coisa que é engraçada, né? Tem paciente, ocasionalmente acontece. Às vezes você pede uma guia ali para tratar um paciente desse pelo SUS, como você só é um centro educacional, nós tratamos muito paciente pelo SUS. Tá aqui. Demora quanto tempo para autorizar? Em torno de 1 mês, 2 meses. Nossa, esse SUS demora 2 meses para autorizar. Olha, que de vez em quando, aí depende da paciência, né? De vez em quando eu falo, de vez em quando eu não falo. Cara, assim, tá demorando 2 meses, mas aqui tem, né? Você não vai conseguir isso em lugar nenhum do Brasil mais. Entendeu? Esse tipo de tratamento não ganha nenhum do Brasil, porque existem parcerias educacionais. A própria empresa que eu sou sócio, no ano passado, a gente doou para a cidade de Alfenas mais de R$1 milhão em material. Em preço habitual de material, em material médico hospitalar, para realizar procedimentos de dor, foi mais de R$1 milhão. A empresa que eu sou sócio, né, que é o Simpem. Por quê? Por que faz isso? Porque a gente faz educação em dor. Então, para ensinar, mostrar para médicos, especialistas, como você trata, você precisa do material. Então, acaba que a gente ou recebe de doação ou compra material para os nossos alunos, né? E nossos alunos, eles são especialistas, não são médicos recém-formados. Anestesiologista, ortopedista, neurocirurgião, fisiatra, reumatologista, por aí vai. Sim, né? Pode falar. Pode falar, eu sei que... Com relação... O Simpem, ele fica dentro do centro, dentro da Santa Casa. Na verdade, o Simpem, eles são 2 empresas diferentes. Existe a Faculdade Simpem, que é uma faculdade voltada exclusivamente para o ensino de medicina da dor, com sede em São Paulo, de frente ao aeroporto de Congonhas, que hoje, orgulhosamente, eu sou um dos sócios, né, são 6 sócios, é a maior instituição de ensino de dor do mundo hoje. Em termos de abrangência, número de alunos, de aprovados na prova internacional, tudo. E existe o Simpem Assistência, que são as clínicas Simpem, né, que a de Alfenas é hoje a maior. Mas a gente tem Rio, São Paulo, então só as clínicas do sócio a gente nomeia de Simpem. Em tese, o Simpem Alfenas nem existe, né? Nós fazemos parte da Santa Casa. A clínica de dor, ela pertence à Santa Casa de Alfenas, entendeu? A propriedade material, funcional, estrutural, logística. O CNPJ da Clínica de Dor de Alfenas, ele é da Santa Casa de Alfenas. O Simpem Alfenas e nós somos capital intelectual, né? Então a gente trabalha lá, mas eu trabalho na Santa Casa, não é empregado porque eu sou prestador de serviço, mas é no meio termo ali, meio termo, mas o serviço ele é da Santa Casa. Sim, entendi. Entendemos, É um serviço da Santa Casa de Alfenas. E hoje... Iniciativa, financiamento, coragem de empreender da Santa Casa. Se ele E é da das Santa pessoas Casa, que estão... ele vai ter partes dele que são por SUS. Muito. Acho que hoje mais de 50% do atendimento da Simpem Alfenas é SUS. O serviço nasceu, a gênese dele, a estrutura e o coração dele é até hoje para atender o SUS da oncologia. Nós temos um encaminhamento, atendimento de menos de 1 semana. Nossa Senhora. Então, por exemplo, um paciente da oncologia. Para um paciente oncológico, isso é muito importante. Sim, um paciente da oncologia que foi encaminhado para o nosso serviço, ele é atendido em menos de 1 semana. Isso é um recorde, acho que quase mundial. Em lugar nenhum você consegue isso. Então, o serviço, ele nasceu. A Santa Casa investiu na construção desse serviço. Quando ninguém falava de dor, né? Então, acho que a gente tem que ser muito justo com as pessoas. Nossa, Carlos, você fez algo inédito, você construiu isso no interior. Tá? Cara, você não constrói nada sem a ajuda de pessoas, né? Então, assim, no começo, quando isso era só uma ideia, quem abraçou a ideia foi o Dr. Edivar, foi o AES, foi o Framarion, foi a diretoria do hospital,
que teve coragem de bancar. Porque se tivesse dado errado, isso seria... Não deu, né? Ainda bem. Mas assim, só que ele nasceu, a gênese do serviço de dor da Santa Casa de Alfenas, nasceu para atender oncologia e é a gênese dele hoje. Com o passar do tempo, a pressão para atendimento de crônicos foi aumentando. Né? Então, hoje, portanto, por exemplo, 30% do atendimento é de oncologia, 70% é não oncológico. Aí a gente abriu para esses lagos. Então, por exemplo, a pessoa, cara, eu preciso consultar, não tenho dinheiro, eu preciso consultar pelo SUS na Santa Casa de Alfenas e eu não tenho câncer. Aí eu caminho aos Lagos ou o ambulatório que eu abri na Universidade Federal de Alfenas. Então, você tem portas para entrar pelo SUS. Entendeu? E depois tem convênio e particular também. Então, é um sistema misto, né? Dentre esses pacientes, tirando os oncológicos, quais são a maior parte dos casos? Músculo-esquelética. Né? Dor musculoesquelética é 50% dos pacientes que vão lá. É joelho, quadril, coluna, ombro... sacroiliaca, cervical. De tudo ali, né? Dor de cotovelo real do tenista, dor de cotovelo outras, né? Então, assim, essas aí são as mais difíceis de tratar. Não, mas assim, dor musculoesquelética é a maior prevalência no mundo hoje. Então, assim, as pessoas veem a complexidade dos pacientes que a gente trata, mas não sabem, por exemplo, que a gente trata, inclusive, qualquer tipo de dor. Nós tratamos, por exemplo, lesão no atleta. É a turma do beach tennis aí. Tem lesado bastante crossfit, né? Crossfit... Cara, se não fosse proibido, eu queria abrir uma franquia de crossfit. Brincadeira, perdoe o pessoal do crossfit. Não, mas é verdade. Os pacientes já seriam diretos. Eles já mas a gente trata, e assim, coisas que ninguém sabe também. A gente faz aqui, inclusive, terapias com célula-tronco. Entendeu? Para regeneração tecidual. São coisas bem avançadas que a gente faz. Só que não tem como Isso nem... seria indicado para que caso? Lesão muscular, por exemplo. Tendinopatias. Né? Na verdade, é indicado para muita coisa, né? Mas acelera muito a recuperação, por exemplo, de lesão muscular pós-trauma de atleta, trauma de trabalho, lesões musculoesqueléticas, lesões musculoesqueléticas, artropatias, por exemplo, em grau leve ainda. Se o paciente se comprometer com o tratamento, você consegue regenerar o tecido. Isso é feito aqui. E seria feito com aplicação direto na lesão? Você colhe a medula óssea, né? Trata ela e injeta na lesão. E uma aplicação única ou precisa... Não, aí tem várias protocolos? Depende, cada paciente é um paciente diferente. Entendi. Né? E o paciente tem que participar do tratamento. Não adianta nada fazer isso e continuar comendo, que nem um leão. Tem uma questão dietética ali que ele precisa respeitar. Dieta anti-inflamatória é obrigatória. Mas assim, a gente faz tratamentos nesse nível aqui, por exemplo, com célula-tronco, né, que é onde você tira células mesenquimais, né, que você tira ali da medula óssea e faz. E, além de outros tipos de tratamento. Mas a maioria absoluta do atendimento é musculoesquelético. Só que o serviço tomou uma proporção grande que esse paciente dificilmente ele consegue chegar lá, né? Porque é muito lotado de paciente grave, né? Então acaba que ele não tem paciência de esperar. Ou marca uma consulta até a consulta chegar e já sarou por conta própria. Sei lá, ele já tá tudo sarado ali, né? Então a gente trata enxaqueca, fibromialgia, dor lombar, dores articulares, dor de paciente com câncer e essas neuropatias. Para enxaquecas recorrentes, existiria algum tratamento cirúrgico um pouco mais invasivo do que os medicamentos? Não, depende. Se for enxaqueca, enxaqueca é uma doença disfuncional, né, que a gente chama das dores nociplásticas, assim como a fibromialgia. Se for, não, aí tratamento é mais medicamentoso mesmo. A não ser algum tipo específico, em salvas, né, que é a chamada cluster headache, que aí você tem um procedimento que você faz no gânglio esfenopalatino, né? Você queima o gânglio que tem aqui na face. Você pode dar um alívio importante. Agora, o que acontece? Muito paciente tem cefaleias cervicogênicas, né? Que tem origem no pescoço, né? Na coluna cervical. Essa, sim, que a gente trata mais com procedimento. Entendi. Porque a gente tem paciente, pelo menos eu tenho uma paciente no balcão de farmácia, que é recorrente. É semanal, ela compra medicamento para enxaqueca. E não procura uma ajuda para investigar. Primeiro tem que ver se tem enxaqueca mesmo, né? Se não é, por exemplo, cervicogênica. A cervicogênica, ela é uma, entre aspas, tem que tomar cuidado com as coisas, entre aspas, uma dor lombar, né? Uma dor lombar porque vai para a cabeça, né? Que a origem é lá na coluna cervical. Principalmente o nervo occipital, o segundo nervo occipital, quando ele sai aqui entre C2 e C3, ele pode ser comprimido e dar uma dor.
em toda a área que ele inerva, né? A TT levantou uma plaquinha ali, a enxaqueca de aura, ela seria tratada só com medicamento também? Na maioria das vezes, sim. A aura, cluster headache, você tem mais de 40, 50 tipos de enxaqueca. Mas a fisiopatologia é a mesma. Agora você tem imunobiológico, né? Para casos refratários, alguns casos têm se dado bem. Sim. E para tratamento de dores na coluna, assim, o que tem vindo de novo para tratar essas lesões ou dores na coluna? Você tem muita tecnologia. Não. Primeiro, assim, identificar a causa da dor da coluna. Né? Se ela vem do disco, se ela vem das articulações, se ela vem da estrutura músculo-esquelética, a parte muscular, ligamentar. Né? Mas você tem aí radiofrequências, procedimentos regenerativos, você tem radiofrequência pulsada, modulatória. Para casos intratáveis, inclusive a neuromodulação, ela é fundamental. Mas o que trata a dor na coluna mesmo é emagrecer, fazer exercício, não engordar muito, alimentar bem, fortalecer o abdômen. Mas depois que não fez isso e está tudo arrebentado, você tem aí várias opções, né? As pessoas têm que entender o seguinte, a dor lombar ela não é indicação cirúrgica. A indicação cirúrgica é perda de força, né? Se você está comprimindo o nervo ali, perdendo força do membro, isso é uma indicação cirúrgica. E instabilidade lombar comprovada, né? Com repercussão aí de movimento e tudo mais. A dor não, a dor tem tratamento. O duro, que como sempre, às vezes depende do paciente, né? A gente falou, tem que comer bem, alimentar, fazer exercício físico. Exatamente, vai esperar tratamento, não vai. E de vez em quando tem paciente que fica com raiva da gente, mas é paciência, né? Aí a gente tem que ter paciência com o paciente. Eu falo isso de fibromialgia. A fibromialgia, gente, ela é uma doença extremamente séria, incurável, extremamente debilitante, porque o mecanismo de funcionamento da doença ele é muito ligado a neurotransmissores que são ligados também ao humor, né, noradrenalina e serotonina. Só que eu falo para você, 80% dos diagnósticos de fibromialgia são errados. Primeiro, ou 80% dos diagnósticos de fibromialgia são errados, ou eu não entendo nada de dor, não sei nada, eu devia aposentar hoje. Porque você tem mais de 40 doenças que mimetizam, né, a fibromialgia, assim, que geram dores. Você tem lúpus, diabetes, artrite reumatoide, espondilite anquilosante, síndrome metabólica, né? Inflamação crônica gera dor. Aí, se você não investigar isso muito bem, se o paciente chega lá, tem dor aqui, dá um diagnóstico de fibromialgia, você está condenando uma pessoa a um diagnóstico sério, que muitas vezes atende a necessidade dela de falar, eu tenho isso, dela pessoa, estou falando dela não. Atende a necessidade daquela pessoa, eu tenho uma doença, e você posterga anos e anos, muitas vezes, o tratamento de uma doença modificável ou curável. Não é incomum, na verdade, a regra é, o paciente chega lá com fibromialgia, com o diagnóstico, e a gente descobriu outra coisa, tratar o paciente. Espondilite anquilosante mesmo, o atraso de 10 anos no diagnóstico de espondilite anquilosante é a diferença entre o paciente ter uma velhice saudável e ter uma velhice arrebentada. Porque ele vai calcificando as articulações. Ontem mesmo, eu recebi uma paciente da região aí, tratando com fibromialgia há 2 anos, ela tem doença de Lyme. A doença trata com antibiótico. E assim, me impressiona, às vezes, assim, o povo bate palma, vamos abrir a faculdade de medicina, mas quando o resultado chega, eles querem reclamar. Ela tinha um exame positivo para a doença de Lyme há 1 ano atrás. E não tratou. Agora as lesões estão aí, a gente vai ter que ver o que faz. A doença de Lyme, tratando com fibromialgia, entendeu? Tem uma paciente, inclusive, as pessoas querem melhorar, mas não querem ouvir o que ela precisa para melhorar, né? Tem uma paciente, inclusive, que vira e mexe, o pessoal que trabalha no meu Instagram fala que ela manda alguma mensagem desaforada lá. Porque eu falei para ela entender que fibromialgia às vezes não existe. É claro que existe. A dor do paciente existe. Mas às vezes o diagnóstico é errado. E aonde que você vai mexer numa coisa muito sensível, principalmente para as mulheres. Só que, olha, eu estou numa posição de especialista que eu não posso enrolar o paciente o diagnóstico e o tratamento dele. Ela não pode ir lá e falar, fui lá e mesma coisa dos outros. Aí chegou lá, a moça tinha diagnóstico de fibromialgia há 15 anos, né, tratando, e fala, eu sou fibromialgia, que é a mesma coisa, normal, tenho dor,
tem insônia, irritabilidade, depressão. E vai. Aí, depois de 20 médicos, caiu pra mim a missão de contar pra ela que a dor dela é porque ela era gorda. Como que você acha que ela reagiu? Ela ficou feliz com o diagnóstico e com a proposta dela. Ela falou, eu venho aqui doente e ele fala que eu tô acima do peso. Ela acha que me odeia até hoje, mas o fato é esse. O que acontece? A síndrome metabólica gera processo inflamatório crônico. Vocês são farmacêuticos, né? A crise é farmacêutica. Você mede lá a hemoglobina glicada. Mas a glicose, ela não glica só a hemoglobina. Ela glica condócito, ela glica musculatura, ela glica articulação. Então, toda vez que você sobe a glicose, mesmo com nível de glicemia normal, isso vai impregnando as articulações, vai enfraquecendo as suas articulações. Isso gera dor. Sem contar que a má alimentação, por excesso de açúcar, excesso de embutido, etc, ela aumenta citocinas inflamatórias, aumenta interleucina 6. Por que os obesos morriam na Covid? Entendeu? Porque já eram previamente inflamados. Aumenta o fator de necrose tumoral e aumenta essas microlesões que causam nas articulações, aumentam um fator inflamatório muito grave, que é o Nerve Growth Factor, né, que é o NGF. Então você tem um ambiente inflamatório com proliferação neuronal, ou seja, você cria um ambiente para a pessoa ter mais dor. Aí você vai lá, recebe um diagnóstico de fibromialgia, aí chega para mim, eu vou falar, concordar? Não posso concordar. Eu tenho que falar para ela a verdade. Olha, seu problema é que você está muito acima do peso. Então, fibromialgia não existe? Falei, na sua realmente não existe. Se você fizer dieta, exercício e emagrecer, a dor vai melhorar. Aí os que entendem isso melhoram absurdamente. Né? Às vezes sai xingando, depois volta, leva até um presente. Agora isso que eu não entendo. E assim, ela esse dia eu participei de um podcast sobre fibromialgia, explicando a doença, né? Ela escreveu, ele falou pra mim no consultório que fibromialgia não existe. Gente, agora existe sim, claro, e é uma doença muito grave. Na verdade, a gente tem dúvida, inclusive na medicina da dor, se ela existe mesmo como uma doença só, entendeu? Se a gente não está nomeando várias doenças diferentes dentro de um pacote só. Então, porque tem pacientes que respondem a antidepressivos, então provavelmente é uma lesão na via inibitória descendente, e tem paciente que não responde a antidepressivo, e tem paciente que responde a cannabis, por exemplo. Medicamentos à base de cannabis. Por quê? Já tem muitos estudos mostrando que uma das hipóteses dessa síndrome fibromialgica, né, é um déficit no sistema endocannabinoide. São pacientes que mudam de vida com canabidiol. Então, assim, não existe uma receita de bolo. E é um diagnóstico muito difícil, né? Então, se ela assistir esse podcast, ela vai escrever ali e fala pra mim que fibromialgia não existe. Eu espero que ela entenda e faça dieta. Faz começar a praticar um exercício físico. Não, esse dia eu cheguei aqui no clube, no evento, eu saio pouco, né? Como eu viajo muito, quando eu tô eu quero ficar em casa. Né? Cheguei, doutor, queria muito tempo encontrar com você. Eu nem reconheci a pessoa. Eu falei, eita, ou vai me agradecer ou vai me xingar, né? Eu tô ótima agora, mas quando eu saí do teu consultório, eu saí chorando. Eu falei, é mesmo? Aí depois eu lembrei, né, até dona do buffet, o pessoal agradabiliza. O que você falou que meus problemas é que eu tava obeso. Eu falei, e era, né? E hoje como é que você tá? Não tomo remédio nenhum, tô ótima. Nossa. Falei, ó, que bom. Então, no dia você ficou com raiva? Muita. E hoje? Não, hoje eu te adoro. Tudo bem. Hoje tem uma questão muito intensa, né, de a gente não conseguir enxergar a obesidade mais como uma doença. Não, a obesidade é doença. Isso é doença. Isso aí não tem assim, discussão. Porque as pessoas misturam com questões sociais, de estética e tudo. Não pode falar. Não, obesidade é doença. É uma doença. Doença. Não existe outra determinação. Agora a pessoa ter preconceito do obeso, tal. Não, aí é doença de quem tem preconceito. Mas a obesidade é doença. Aí a gente tem cada coisa, e o paciente falou, você também está acima do peso, mas eu não tenho dor nenhuma. Então eu tô ótimo e não como açúcar, não como embutido, minha alimentação é super saudável. Zero. Rarissimamente chocolate e só acima de 70%. Nossa. E não bebo também, né? Então já começa aí também. Eu bebo vinho pouco. E, por exemplo, cerveja hoje eu não bebo. Eu bebo só cerveja sem álcool, assim. Bebo muito, muito pouco. O álcool... Falar que bebo que não bebe também, você não pode confiar em quem não bebe, né? Eu bebo... Acabou que não...
Essa foi boa. Pelo menos a gente é confiável. Eu bebo pouco. Muito Cachaceiro, sim, porém confiável. O álcool, ele tem alguma correlação com a dor? Tipo assim, com doenças que envolvem dor ali? Não, o álcool em pequena quantidade não, né? Mas o abuso tem inclusive a neuropatia alcoólica, que é bem grave, difícil de tratar. E além de outras consequências, a desnutrição, assim, é toda uma consequência, né? O álcool ele piora o metabolismo, que piora o perfil glicêmico, que aumenta a inflamação, né? Então, às vezes o alcoólatra profissional, né? Ele fica sarcopênico, né? Então já aumenta o nível de lesão. Então, assim, é uma cascata, né? Não. E o tabaco? Não, você nem comenta, né? Você não tem... Isso aí não... Tem... O tabaco é desperdício de saúde total, né? Eu não chamo nem de fumante inveterado, mas agora chamo de fumante invertebrado, né? Não faz o mínimo sentido. Faz o mínimo sentido. Nunca se provou tanto que... E a história do tabagismo é interessante, né? Eles foram fazer um estudo do aumento de mortes por câncer de pulmão na Inglaterra, logo após a Segunda Guerra Mundial. E eles estavam achando que era energia elétrica, que era efeito do chumbo da guerra. Estavam lá, das bombas e tal. E alguém teimou, vamos pôr um cigarro? Não precisa pôr cigarro, não. Isso no final da década de 40, quando o estudo foi publicado no British Medical Journal. Vamos pôr um cigarro. Cara, no meio do estudo, eles pararam o estudo do tão grave que era a situação do câncer de pulmão e tabagista. Então, se sabe desde a década de 50, 70 anos atrás. Entendeu? Então, assim, não faz o mínimo sentido a pessoa fumar. É diferente, sim. Mas a dona Maria, que mora lá na rua 5 da curva da esquerda, morreu de câncer de pulmão. Olha, sim, meu querido, essa tragédia acontece com os bons e com os ruins, né? O sol queima gente boa e queima gente ruim. Mas, se você colocar 100 fumantes e 100 não fumantes, 80 pode morrer de câncer de pulmão. Dos não fumantes são 20. E a estatística está aí para provar que a gente está sempre errado, né? Doutor, você comentou no outro episódio que você não opera por dor, e sim por disfunções. O que seriam essas disfunções? Não, por exemplo, que é muita dúvida. Eu vou operar a coluna lombar porque está doendo muito. Não, a dor não é indicação cirúrgica. Né? E a gente encaminha para o cirurgião, ou cirurgião de coluna, ou o cirurgião, que eu não opero, né? Eu faço procedimentos minimamente invasivos, muitos deles. Os bloqueios são você que faz? Só eu que faço. Bloqueio, implante de neuromodulador, implante de bomba de morfina, uso radiofrequência, tudo eu que faço. Eu não faço cirurgia aberta ali, colocar parafuso, essas coisas, não. Aí ortopedista ou neurocirurgião. Mas aí o que acontece? Você tem que operar quando tem uma disfunção, por exemplo, a perna perdeu força. O braço está perdendo força por causa daquela compressão. Isso é cirúrgico. Ou que você tem uma instabilidade, por exemplo, a coluna é um osso em cima do outro. Aí quando você movimenta, o osso faz isso. Não, aí você tem que operar. Mas a dor por si só não é indicação cirúrgica. Entendi. Sim, entendemos, né? No caso, você falou ali que a sua paciente lá, diagnosticada com a pior dor do mundo, né? Como estava na mídia, ela foi tratada por implante, né? Então, ela conseguiu, né? Assim, primeiro, ela chegou, estava numa situação dramática, a gente usou o tratamento, né? Eles até falaram que era reprogramar o cérebro, não tem nada disso. Mas uma das coisas que eu já aprendi, não é de hoje que eu falo com a mídia, mas assim, sempre responde a pergunta. Porque se você não responder, vai sair algo que você não quer, né? Porque eles têm que publicar rápido, às vezes você não responde, não era isso. Não, às vezes sim, você tem medicamentos analgésicos ultrapotentes, né? Principalmente cetamina e às vezes até a própria lidocaína, que eles têm que ser usados em ambiente hospitalar. E o paciente ele vem muito em sofrimento, né? Um sofrimento muito intenso. Então o cérebro ele precisa dar uma descansada. Então, como esses medicamentos eles levam efeitos adversos importantes, né, e podem sim dar arritmia em alguns pacientes, obrigatoriamente você tem que fazer eles em UTI. E a cetamina mesmo pode dar alucinações, então aí você vai juntando uma coisa na outra, né? Então o paciente precisa ser levemente sedado. Como já tem que ser feito na UTI, você seda o paciente e dá uma descansada, para tirar ela daquele momento tenso. E a gente também estava planejando o tratamento dela, né? Até conseguir, porque não é um tratamento simples. A gente conseguiu os neuroestimuladores, implantamos 3 neuroestimuladores, né? 2 aqui na medula cervical e 1 no gânglio de Gasser, né? Dentro aqui do forame onde o nervo entra no cérebro. Esses implantes foram colocados há 3 dias? Sábado.
Mas eles ainda demoram algumas semanas para a gente ver o real efeito, né? Porque eles estão com a dose muito baixa. Porque quando colocou, eles estão do lado do nervo. Se você coloca qualquer energiazinha nele, já começa a formigar o rosto. Tudo. Então, aí a gente coloca uma dose bem baixa. Uma dose baixa de medicamento, de estímulo? Não, de estímulo, né? Eles são estímulos elétricos, né? E são controlados por celular? É um iPad. Ah. Mas eles têm um aparelho que fica tipo um marca-passo dentro dela. Cara, bicho, que tecnologia! Não, essa coisa assim... Então, surreal! o implante já está lá. Agora você vai controlando a frequência com que ele vai atuar. Isso. Então você vai ter resposta... Imediata. Por exemplo, se ela tá lá, a gente vai aumentando a energia dela, ela começa a sentir o formigamento, assim. Cara, é lindo. A tecnologia é coisa linda. E esse caso específico foi pelo menos que eu conheço documentado, o primeiro no mundo com essa técnica. Assim, não neuroestimulação para trigêmeo, mas essa técnica dupla. Por quê? Ela tem neuralgia nos 3 níveis. Então, os 2 eletrodos na região cervical, eles pegam V2 e V3 muito bem, mas não pegam V1. Então, como a esquerda ela tinha V1 também, que é o ramo oftalmo, que a gente colocou esse lá no gânglio de Gasser, bem em cima de V1. E esses implantes, eles vão ser permanentes? Você vai conseguir utilizar ele por infinito Resto ou da tem vida. um tempo? Não, o eletrodo é infinito, o gerador não. Aí acabou a bateria, troca. Abre assim, tira, põe outro. No worries. Que é o que tá no... Ela tá com 2, né? Ela tem um gerador para coluna cervical e um gerador para o neuroestimulador aqui do gânglio de Gasser. Uma coisa das cirurgias mais lindas assim, que eu já vi na minha vida. Não, você tá aí doido. Só falta funcionar. Tá lindo tá lindo de escutar, ó. Imagina Sim, esse negócio sendo feito aí. Olha, não tem tecnologia maior do que isso, assim, em termos de dor. Assim. Tem a bomba de fusão de morfina também, ela é uma tecnologia absurda. Como funciona? Você implanta ela dentro da barriga do paciente e um catéter é implantado intratecal, ou seja, lá na medula, e ele injeta morfina ou outros medicamentos diretamente lá na área de dor. Então, por exemplo, se você 1 miligrama de morfina injetado por esse mecanismo, equivale à mesma quantidade de 300 miligramas oral. E como ele já vai direto, ele vai diminuir o efeito adverso? Não, total. É coisa assim... É tecnologia a serviço da humanidade. Meu Deus! Eu fui o médico que mais implantou bomba de morfina no Brasil nos últimos 4 anos. De verdade. O caso de serviço aqui, ele é usado muito para paciente com câncer. Muito. A tecnologia absurda. E é um tratamento que é E muito... você controla também por um tabletzinho ali. Você controla a infusão, tudo bem. A quantidade. É E um você tratamento... vai estimulando de acordo... Desculpa. Pode falar. Você vai estimulando de acordo com a dor do paciente. Isso. Aí você vai ajustando, você muda drogas. Você enche a bomba de 6 meses. Você coloca lá 20 ml de medicamento, dura 6 meses. Isso tudo? É. Que isso? Dura 6 meses. Então, Tirando que você vai tirar o efeito adverso do estômago, não, a dor, tudo. É absurdo. Tecnologias absurdas. É claro que são para casos de exceção, né? Inclusive, está na pauta, é o próximo passo do tratamento desse paciente. Se o neuroestimulador não for suficiente. Porque assim, nada é 100% na medicina. Então alguém fala, colocou o neuroestimulador, pode não funcionar. É claro que não pode funcionar. O caso dela é um caso dramático. Mas não existe. Se não funcionar para ela, vai funcionar para mais 1000 pessoas. Não existe uma tecnologia mais apurada. Coisa assim, linda essa cirurgia dela. Linda. Então, a gente está acostumado a fazer e ver, mas a dela foi diferente. Esse neuroestimulador, ele vai gerar um tratamento para que a dor diminua a longo prazo ou a dor só vai diminuir enquanto está estimulando? Não, enquanto está estimulando. Ele engana o nervo, né? Ele dá assim, choques elétricos. Como é que eu explico para as pessoas entenderem? A dor é um estímulo elétrico, né? O nervo vai para mandar para o cérebro. Ele dá outro choquinho ali para enganar o nervo e enganar o estímulo do cérebro. Então ele dá um jeito de enganar o nervo, né? Ele mineiramente falando, ele proseia com o nervo na mesma linguagem que ele entende para ele transmitir outro impulso para o cérebro que não seja o impulso nociceptivo. É lindo. O ideal, então, seria vocês encontrarem uma frequência com que ela suporte e que responda... Que ele tenha efeito, exatamente. Nossa! Porque o ideal é que ela não sinta ele, né? Porque se você pode aumentar, pode ficar com aquele formigamento. No começo, quando ela está com muita dor, o formigamento é até bom. Né? Porque ela vai sentir o formigamento, não sente a dor. Mas ninguém tolera isso a longo prazo. A longo prazo. Então, como você regula? Você aumenta a dose dele, a amperagem dele, né? Você vai aumentando até ela sentir formigamento. Ou mesmo choque.
Aí você reduz, vai reduzindo devagarzinho até parar e deixa ali. Gente, é lindo, é lindo, é lindo. É tecnologia, assim... E ele é um tratamento custoso? Tipo assim, custoso de dinheiro? É um tantinho. Um tantinho. Olha, em termos normais, condições normais, temperatura e pressão, o implante Caldera é um corretor de R$350 mil. Meu Deus. Esse que é o X da questão. É um tratamento que fica muito Isso inacessível. cada implante ou... Não, porque o dela é um conjunto somatório de 2 implantes, né? Então, assim, é um caso totalmente fora da curva. Você vai fazer quantos desses no Brasil por ano? São poucos. Né? Mas, assim, é um tratamento em torno de R$300 mil, pelo menos. E vocês fizeram o primeiro implante de um lado, que foi a cirurgia recente, e se der certo, faz do outro? Ou Não, qual que é o cronograma? Já está tudo implantado. Já implantando. Ah, tá. Não, porque o da face, ele é só pro que vai pro hospital. Isso, porque do lado direito ela tem dorsal em V2 e V3. Do lado esquerdo ela tem V1. Então, por isso a gente implantou. Achei que teria mais uma cirurgia, entendi agora. Não. Agora, se for preciso, a gente vai implantar uma bomba intratecal. Então ainda tem uma carta na manga. Não, temos várias cartas na manga. Mas, assim, a gente sempre vai do menos lesivo para o mais lesivo. Qual que é a dificuldade? É um caso que já foi operado, reoperado, já fizeram procedimento, né? Já fizeram radiofrequente, já fizeram balão, já fizeram uma técnica até um pouco controversa, mas já operaram. Então, assim, tem fibrose e tudo. Então, assim, a opção número 1 para qualquer paciente era reoperar. Mas o caso dela é mais complexo. Então, assim, a gente está optando por terapias implantáveis, minimamente invasivas, com a grande vantagem que elas são reversíveis. Então, em algum momento, não funcionou, está me atrapalhando, ou aconteceu um milagre, sarou, tira o gerador. Você consegue tirar ele, abre e puxa. Pronto. Entendi. Entendeu? Então, assim, só que a técnica é uma coisa muito inovadora. Por exemplo, a técnica de fixação dele, né, que a gente contou com o bucomaxila aqui de Alfeso, o Cristiano, a técnica de fixação dele não é descrita. Foi a primeira vez que a gente fez no mundo. Entendeu? Porque a gente não quis fazer por dentro da boca, que é a mais comum, para aumentar o risco de infecção. A gente fez uma técnica por fora da boca, que essa foi a primeira vez no mundo que foi feita. Ele estudou, programou e vocês executaram. A gente conversando e... Todos juntos. Quem participou dessa operação foi você? Ou... Foi eu, né? Eu ajudei a fazer. Eu faço esse procedimento, mas num caso como esse, a gente nunca pode achar. Sempre existe alguém que é melhor do que você, né? Então eu chamei um amigo meu, sócio, um cara fantástico, o Dr. Tiago Freitas. O Dr. Tiago Freitas que deve ter a maior experiência em neuromodulação da América Latina hoje. Aí eu perguntei para ele se ele vinha, ele topou vir, veio também sem custo nenhum. E veio e me ajudou a colocar isso aí. Então, foi muito bom e a certeza que ela está sendo assistida pelos melhores. Então, foi eu, o Thiago... E o Cristiano. Entendi. E um neurofisiologista também, né? O Vitor Marques, que durante o implante do eletrodo você vai testando se você está no nervo certo, né? Como é a taxa de anestesia geral, tem um aparelho que vai mostrando se o nervo está estimulando ou não. Nossa, Caramba, que interessante. Deve ser uma cirurgia muito bonita de assistir. Lindo. Eu queria assistir uma cirurgia dessa, cara. Deve ser... A gente não entende nada. Não, mano, você tá louco. Mas pra quem entende... É igual golfe, eu não entendo nada, mas eu assisto. A gente foi lá e assiste. Provavelmente em agosto, setembro, agora a gente vai fazer mais 3. Só que é pra dor lombar, é diferente. Neuroestimulação também. Mas ela serve também pra dor lombar? Principalmente para, né? A neuralgia do exame é exceção. Ela é usada muito para dores neuropáticas, né? Neuralgia pós-herpética, tudo. Mas a indicação número 1, né, é para paciente que operou coluna e deu errado. E para síndrome dolorosa complexa regional. Você comentou que a primeira opção, se não fosse um caso tão grave, seria reoperar. Esse reoperar seria pela bomba que você explicou? Não. Como seria? Abrir a cabeça e tentar separar a artéria do nervo. Ah, tá. Só que na ressonância já mostra que tem fibrose, então, assim, não é uma coisa. Isso é o terceiro passo se ela quiser se submeter. Então, assim, agora o próximo passo, 2 ou 3 semanas para frente. Se o neuroestimulador não for suficiente, que não tem como o neuroestimulador não funcionar. Não existe essa... Às vezes ele não funciona suficiente. Tanto que a gente até faz um teste... Que dor é relativo também, né? Isso, porque o que acontece? Às vezes o paciente está sofrendo tanto que ele tem uma melhora e não consegue nem mensurar isso. Então, às vezes você deixa o neuroestimulador um tempo. Não melhorou, aí você desliga ele. Aí a pessoa vê que realmente melhorou, né? Claro, desliga minutos, né? Aí depois aí você religa.
Aí pra gente ter essa medida. Mas assim, se ele funcionar parcialmente, aí a gente vai fazer o implante da bomba intratecal. Eu posso acumular esses 2 tratamentos, tanto o neuroestimulador com a bomba? Não é comum, mas pode. Então, esses são casos dramáticos, né? Não é o normal da medicina da dor. Assim. Porque aqui, como é referência, você vê o que há de mais difícil e pior cai aqui, né? Então, a gente tá falando isso como se fosse um tratamento que é feito em qualquer lugar. Diário, corriqueiro. Não, isso aí faz-se mais aqui porque a gente tem mais paciente desse nível, mas não é algo rotineiro, não. Sim, Entendi. sim. Vamos pra caixinha de perguntas? Vamos sim. Gustavo, você coloca a caixinha pra gente, por favor? A paciente passou por quais tratamentos na Santa Casa antes da cirurgia? Acho que eu já respondi essa, né, durante a entrevista. Ela fez o tratamento de infusão, né, terapia infusional, né, de analgésicos bastante potentes na UTI. Né, ela ficou lá e aguardando também. Porque não é assim do dia para noite. Primeiro você tem que, um caso extremamente complexo, você tem que preparar o tratamento. Aí depois que você prepara o tratamento, você tem que conseguir ganhar ele, né? Que não foi tão simples assim, não é uma coisa simples, né? Essas empresas têm um compliance absurdo, né? Tanto, eu tive que assinar termo de confidencialidade, né? Não posso contar nunca para ninguém quem doou. Então, não é uma coisa assim. O importante é que foi feito. Foi feito e várias pessoas que não conhecem ela, que não têm relação nenhuma, lutaram bastante para isso acontecer. Sim, sim. Qual a sua perspectiva da saúde em geral na cidade de Alfenas? Com certeza quem perguntou isso deve ser das pessoas que reclamam. Brincadeira, depois não Depois puxa para nós o microfone mais Ah, perto. tá. Como eu já disse, a saúde de Alfenas ela é ímpar, né? Ela não tem parâmetros. Com certeza, um dos melhores sistemas de saúde do Brasil. Isso indiscutível. Até para uma cidade, Alfenas não tem 100 mil habitantes, né? Acho que essa marca de 100 mil nunca vai ser atingida. Acho que quando tiver 900 mil, 999, eles mandam matar um para poder nascer. E agora parou de nascer gente, né? Então, não, mas assim, não existe. E eu falo isso, gente, como médico que atua aqui, né? Já conheço hospitais de ponta do Brasil inteiro e do mundo e conheço o sistema de saúde do país, então não há dúvida. É aquela mesma história que a gente está falando sobre conceito de verdade, né? Eu não critico quem reclama, porque ele não tem outra vivência, é aquilo que ele conhece, entendeu? O sistema de saúde, não, o sistema de saúde de Alfenas ele é exemplar. E assim, porque nós temos 2 grandes hospitais, cada um com a sua vocação, né? São complementares. Então, 2 faculdades de medicina, uma universidade federal, uma universidade privada aí com 40, 50 anos, acabou de fazer 50 anos, que são exemplos, né, de formação. Quantos profissionais já nasceram e formaram aqui em Alfenas? Então... Sim, e as universidades fornecem alunos para a rede pública também, né? Estrutura, né? Tratamentos. Tem o Marcelo, que a gente comentou no início, da fisioterapia. Não só, você vê, por exemplo... O Hospital Universitário Alzevelano, o papel que ele presta, por exemplo, no atendimento de urgência e emergência, não só para Alfenas, quantas milhões de pessoas dependem desse hospital para ter segurança em caso de trauma, neurocirurgia, ortopedia e outras coisas, é a faculdade de medicina, né? Sim. A Unifal fornece tanto na parte de medicina como fisioterapia, como odontologia, o consultório é aberto para a população também, então tem e a Santa Casa, cada um com a sua vocação, né? A Santa Casa tem um serviço de oncologia exemplar. Referência. E outra coisa não sabe, a hemodiálise da Santa Casa é uma das maiores do Brasil. Nós temos 76 máquinas de hemodiálise. Tudo nova. Então, o serviço de dor eu não vou falar porque eu não posso falar do meu serviço. Mas assim, você tem ali vários e vários serviços dentro de Alfenas que são exemplos. Né? São serviços que são copiados e exemplares. Não só na Santa Casa. Você tem outras instituições de Alfenas que prestam um grande serviço. Temos 2 universidades. Então... muitas vezes eu sou convidado a explicar muitas vezes o que acontece aqui. Até, cara, são vários fatores, mas você tem uma tradição centenária de educação e saúde na cidade. Isso foi impregnando o que foi acontecendo na cidade, né? Você teve muitas pessoas pioneiras e corajosas e que impactam, né? Por exemplo,
própria Unifenas mesmo. Eu não formei na Unifenas, mas eu fiz residência ali no Hospital Alzira Velano. Tenho muito orgulho disso, né? Então, se você pensar assim, como que as suas ações afetam a vida de outras pessoas? Se eu estou em Alfenas hoje, o serviço de dor na Santa Casa existe aí, que é modelo para o Brasil, foi porque alguém no passado, né, no caso do professor Edson, alguém no passado criou uma faculdade de medicina que permitiu ter uma residência de anestesia, que permitiu vir fazer anestesia aqui. Aí depois eu caí na Santa Casa. Aí eu estava num ambiente propício para isso, né? Então, por que o serviço de dor nasceu ali e aconteceu? Porque são pessoas que olham para frente. O Dr. Edivar mesmo, você vê que é uma pessoa que olha para o futuro, não fica olhando para trás. Você veja a administração dele na Santa Casa, 20 e poucos anos, como era a Santa Casa e o que é a Santa Casa hoje. Né? Então, assim, e são coisas que reverberam muito além da nossa vida, né? Essa instituição vai continuar atendendo aí pessoas ao longo do próximo século aí. Sim. E de maneira excepcional. Agora, assim, quem só conhece isso vai reclamar. Entendeu? Mas aí é questão da verdade, né? A verdade é uma cosmovisão a partir do que você conhece. Se você conhece pouco, você reclama muito. Depois da recuperação da cirurgia da paciente, vai precisar tomar morfina? Cara, é imprevisível, né? Ela já tomava antes. A morfina não é um medicamento 100% adequado para tratamento de neuropatias, mas ela já chegou aqui nessa situação. Então não é coisa tão simples você mudar, né? Eu espero que não, que reduza bastante. Mas não existe garantia para caso nenhum, né? Próximo, Gustavo. A cirurgia da paciente é um implante? Poderia explicar? Igual a gente estava falando, sim, é um implante, são terapias implantáveis, né? De maneira bem simples, para as pessoas mais simples de entender, é como se você implantasse um marca-passo no nervo. Então a gente implantou um marca-passo no nervo, lá no gânglio de gasto, no próprio nervo, e implantamos 2 marca-passos na medula. Sim. Qual o papel da equipe multidisciplinar no manejo da dor crônica? Eu acho que quem fez essa pergunta aí confundiu os conceitos. Acho que ela queria perguntar multiprofissional, né? Porque são 2 conceitos. Existe o multidisciplinar, é o médico de dor, o psiquiatra, o neuro. Isso aí é multidisciplina. Acho que a pessoa quis perguntar de multiprofissionais. Ninguém é capaz de tratar a dor sozinho. São pacientes extremamente complexos. Alguns pacientes precisam mais da fisioterapia, alguns pacientes precisam mais da psicologia, alguns pacientes precisam mais da terapia ocupacional, alguns pacientes precisam de todos, né? Então, são várias e várias especialidades e profissões que atuam com o paciente de dor. Então, não existe o tratamento de dor sozinho. Então, por exemplo, vou te falar... Uma pessoa com dor de coluna, né, dor lombar. Vai lá, a gente tem uma indicação, às vezes, de fazer um bloqueio. Dor lombar é mais simples, não precisa de radiofrequência, nada. Você faz o bloqueio, você tira ele daquele momento agudo. Se ele não corrigir a biomecânica, postura, fazer fisioterapia, reforço muscular, daqui a 6 meses ele está lá de novo. É eu que vou fazer isso com ele? Não. Entendeu? Então, o tratamento da dor ele é conceitualmente, né, multidisciplinar e multiprofissional. Acho que a pergunta aí talvez tenha sido multiprofissional. Com certeza. Próximo, Gustavo. Doutor, qual foi a intervenção feita na paciente? É disponível pelo SUS? Não, Desde quando ela é feita? Ela fez o implante de neuroestimuladores, né? Não é disponível no SUS. Então, assim, infelizmente, não é disponível no SUS e você tem notícia de neuroestimulador desde a década de 70, mas que tem evoluído muito de 10 anos para cá. Sim. Como será feito o acompanhamento da paciente, né? Ela vai ser acompanhada permanentemente, não é um caso que tem fim, né? Então agora a gente está na fase de ajuste da neuroestimulação. Se isso não for suficiente, a gente vai implantar a bomba itatecal, que precisa de ajuste também. Se não for suficiente, ela vai ser ofertado para ela refazer a cirurgia. E se não for suficiente, tem uma cirurgia bastante arriscada, mas que funciona também, que é você fazer uma nucleotractomia, né? Que você corta o caminho do nervo trigêmeo lá dentro do cérebro. Nossa, então, mas ela vai perder a sensibilidade. Então essa é a última hipótese. Então a gente vai seguindo até ela ter alívio, a gente não desiste não. Ela perderia só a sensibilidade nessa cirurgia ou perderia o movimento? Só a sensibilidade. Só a sensibilidade? Espero que sim, né? Ela é muito delicada essa a cirurgia, ela né? é de altíssimo risco. Altíssimo risco. Então quem vai fazer é o Dr. Thiago. E ela tem algum efeito colateral, assim?
Você cortar uma via a nível do cérebro, todos os efeitos colaterais que você puder imaginar tem, né? Mas é feito com bastante cuidado, a gente espera que não... Primeiro, eu espero que não seja preciso, né? Se for preciso, vai ser feito da melhor maneira possível. Sim. Quais são os riscos da cirurgia da paciente? Qual cirurgia, né? Que acabou de acontecer, né? Acho que é do implante. Infecção, meningite, né? O principal risco. E o eletrodo, na hora da introdução, ele sair do lugar e entrar na medula. Né? Ou então, aqui no gânglio de Gastro, ele sair e parar lá no meio do cérebro. Então, essas coisas tem que tomar muito... Por isso que a cirurgia é bem delicada. Mas o principal risco que a gente tem medo agora, graças a Deus, não tem nenhum sinalzinho, é infecção. Graças a Deus. Para acompanhar se esse dispositivo vai se deslocar ou não, vocês fazem exames periódicos? Sim, eu espero aí uns 5 dias, uma semana, faz uma tomografia. Sim. Passando esses 5 dias, ainda corre algum risco desse implante ser deslocado? Quanto mais o tempo passa, mais fixo ele fica. Entendi. Por isso que ela tá lá quietinha, não pode falar, teve que colar essas coisas. Entendi. Finalizado todo esse processo, vamos supor que o implante, se Deus ajudar, esse implante deu certo ali e não vai precisar fazer a bomba de morfina. Ela vai poder retornar para a cidade dela tranquilamente? Não, a ideia é que ela tenha uma vida normal. Normal, completamente normal. A única coisa que nunca vai ser normal é porta de banco, raio-x de aeroporto, isso aí não tem jeito. Mas vida normal, a ideia é que ela tenha uma vida normal. Sim, vai poder praticar exercício físico normalmente. Vida normal, vida tranquilo. Vida normal. Doutor, essa paciente, ela estava vindo com a perspectiva de eutanásia. Ela tinha pedido. Qual que é a sua opinião para um paciente chegar a esse estado? Falta de oportunidade, falta de opção, excesso de dor? O que você acha que passou para ela chegar nesse extremo? Olha, isso é um tema bastante sensível, né? Eu vou te responder o que eu sempre falo para os meus alunos. Eu tenho um slide desse. Eu vou até gravar um áudiozinho, um riozinho desse depois eu gravo. Eu não gosto de ficar gravando, mas eu vou até gravar. Eu tenho um slide que fala sobre eutanásia que diz o seguinte: você é a favor ou contra a eutanásia? Aí a outra pergunta assim: a sua ou a minha? Isso mostra muito claro a dualidade moral sobre o tema. Porque todo mundo filosofa, né? Muda até a percepção, a postura quando vai falar sobre eutanásia. Mas você está falando da sua ou da minha, né? Então, é uma dualidade moral muito grande. Isso não é privilégio do Brasil, mas o Brasil parece que ele consegue demonstrar essas coisas de maneira mais eficaz. Eu tenho minha opinião pessoal, tenho minha opinião como profissional também, né? Que eu, além de médico do sou paliativista, então eu tenho por obrigação de ofício saber lidar com isso. Mas eu acho assim, para você dar palpite, julgar a decisão da outra pessoa, você tem que sentir o que ela sentiu e calçar o sapato que ela calçou e andar o caminho que ela andou, né? Então, o conselho que eu dou para essas pessoas que ficam falando demais, ficam ela julgando, teve gente até que falando o que ela vai fazer com o dinheiro, tipo assim, ela recebeu o dinheiro, agora ela tem que morrer, né? Então, assim, as pessoas são radicais até demais, né? Não são, acho que isso aí passa da radicalidade, né? Acho que é maldade mesmo. Aí, o conselho que eu dou para essas pessoas é assim: se você não sentiu o que ela sentiu, ou que as pessoas sentiram, que tem essa opinião, essa decisão, se você não calçou os sapatos que ela calçou, se você não andou os caminhos que ela andou, fica quieto. Entendeu? Fica quieto. Não fala nada. Se ninguém pediu sua opinião, fica quieto. Entendeu? Isso não é um tema para você dar opinião. Quando chegar a tua vez, aí você decide dizer o que você quiser. Mesmo porque a gente não pode decidir que no Brasil é crime, né? Aí você decide se você é a favor ou contra. Mas assim, como que você vai dar opinião? Nossa, a pessoa quer fazer eutanásia lá na Suíça, ou na Colômbia, alguns estados americanos, sei lá onde, que parte onde for. Isso é um absurdo. Tem que preservar. Você passou o que a pessoa está passando? Você viveu o que a pessoa está vivendo? Uma condição rara igual a dela, né? Não só dela, entendeu? Assim, a dela é particular porque é uma doença crônica, né? Assim, quando você coloca em termos oncológicos, o paciente já tem a previsão, parece que as pessoas são mais... Agora, a dela é uma doença crônica, mas você sabe o que essa pessoa viveu? Sabe o que ela sofreu? Você sabe se existe alguma coisa além da neuralgia? Né?
Sim. E acho que uma das entrevistas que mais me tocou dela foi que ela falou que voltou a ter esperança com o tratamento. Lógico que não tem garantias, né? Não. Mas acho que esse fundinho de esperança, esse fundinho Não, de acho fé que, move assim, as ela pessoas, nunca, né? talvez ela nunca tenha sido acolhida da maneira adequada dentro do sistema. Mas, assim, acho que só pode julgar quem viveu o que ela viveu, quem calçou o sapato, quem passou por tudo que essa menina passou na vida dela. Entendeu? Então, assim, tem uma frase bem interessante que fala que quando a pessoa quer propagar a ignorância dela para o mundo, você não tem que fazer nada a não ser deixar ela falar, né? Mas o conselho que eu dou para aqueles que têm um mínimo de bom senso é ficar quieto, não falar nada. A não ser que se você não foi convidado, né? A dar opinião. A dar opinião, já que a gente está falando de inflamação crônica, né? Então, assim, se você não foi convidado a dar opinião, guarda ela para você. Sim. Que no momento correto você vai ter, garanto, a maioria das pessoas, a não ser que as que morrem de maneira repentina, vão ter o momento que elas vão poder dar a opinião delas sobre isso. Sim, né? sim. Aí eu volto a pergunta sobre a eutanásia, se é a favor ou contra? Aí eu te pergunto, a sua ou a minha? Né? É um assunto muito delicado. Muito delicado, você não cabe julgamento, não. E é uma coisa interessante, né? O Brasil vai fazer lei... Gente, o Brasil, assim, lei sobre a eutanásia no Brasil é uma coisa muito complexa. Porque vai ter muita eutanásia de paciente reversível aí, e que a gente chama de eutanásia passiva, né? Que é a morte por falta de recurso. Não é uma lei autorizando que vai te fazer, né? Uhum. Não é uma lei autorizando que vai te fazer. Então, assim, fazer ficou esquisito, né? Mas, assim... Vai te permitir. Não, por exemplo, se tem uma lei autorizando a eutanásia no Brasil a partir de amanhã, e você não tem o desejo de fazer, você vai fazer? Não. Entendeu? Não é uma lei que proíbe, desproíbe as coisas, entendeu? Sim, é uma questão mais ainda, tem muito debate jurídico, filosófico, moral, etc. Sim, e assim, a gente não tem poucos países, alguns mais avançados que o nosso, outros menos, que a gente tem uma dificuldade muito grande de respeitar as liberdades individuais, né? Uhum. Isso vai em todos os assuntos, né? O aborto que é tão discutido e as pessoas não aceitam nem quando é em caso de abuso. Acho que a pessoa tem que... É bem complexo, em assuntos, né? Muito delicados que não tinha necessidade da opinião. Envolve muitos e muitos e muitos aspectos. Então, assim... Sim. É uma situação muito complexa, né, Cris? Sim. Não é uma lei permitindo ou autorizando que vai fazer a pessoa fazer ou não, né? Uhum. Por exemplo, é proibido usar droga, né? Se eu te falar, é proibido, não é proibido? O que mais tem é usar de droga no mundo. Tá. Eu falo isso no Brasil inteiro, já falei isso dentro do Congresso. No Brasil é proibido usar droga, né? Num raio de 1.000 metros, em qualquer lugar que você tiver desse país, você não compra? Se você me garantir que não, então é proibido pra quem, cara pálido? Entendeu? Então, assim... a gente tem que evoluir muito como humanidade e no Brasil evoluir como sociedade também, né? Uhum. Então, mas enfim. Sim. Mas eu volto àquela. Se o ignorante quer contar pra todo mundo a ignorância dele, você não tem que fazer nada, só deixa falar. E depois ele vai ficar quieto, aí você passa pra frente o assunto. Né? Não. A minha orientação, porque então, falou qualquer coisa, você passa o dedinho e não bloqueia. Oi, gente, vamos dar para um assunto bem cheiroso que tá aqui. Uhum. Acabou de chegar da pizzaria Baldim, uma pizza margarita que, olha, já que a gente linda, prova, o cheiro tá muito bom, viu? Muito obrigada. E bonita mesmo a pizza. Tá bonita. Tá bem bem servida. E assim, e pra ajudar no tema que a gente falou há pouco, o molho de tomate é antioxidante, né? Então acaba que... Então tá tudo bem. Equilíbrio. Dá uma equilibrada. Não. E a pizza de lá é muito gostosa, a gente já pediu já. Uhum. Sim. É uma delícia a pizza de lá, né? E doutor, e sobre esse caso, assim, né, o que mais o senhor poderia nos falar sobre o caso específico dessa paciente? Eu acho que, para quem acredita mais, né? Normalmente sem julgamento de valor, porque talvez eu não acredite tanto igual outras pessoas. Em destino, vocação, ela abriu os olhos e chamou a atenção pública para a dor, né? Uhum. Então ela deu voz, né, a milhares, talvez a milhões de pacientes. Quando você fala de dor crônica, nós temos 40 milhões de doentes no Brasil.
15 milhões de pessoas têm a vida impactada diretamente pela dor. Então, são pessoas que estão à margem do sistema, né? E não estão à margem só do sistema público, não. Estão à margem do sistema privado também, porque a gente tem um problema de base educacional, de formação de profissionais para identificar a dor. Às vezes a pessoa tem recurso, tem convênio, tem tudo, mas não consegue acessar o tratamento adequado. Então, ela deu voz a isso, né? E certamente vai dar voz a outras coisas também. Mas o que acontece? Você, para quem acredita em destino, né? Eu até falei para ela ontem. Você era uma mensageira do desespero, do sofrimento e de desesperança, né? Eu acho que agora você pode virar uma mensageira da pessoa de esperança e superação, né? Sim. Então a gente tá aí Eu para esqueci qual que é o termo, não é ONG, é... Associação? Isso, a associação, ela está com a associação, né, para os pacientes. Olha, isso aí gera uma corrente do bem, semelhantes. né? Por exemplo, nós conseguimos uma emenda parlamentar do deputado Luizinho para tratar 50 pacientes com trigêmeo aqui. E agora uma multinacional. O fato é que assim, o povo quem faz as coisas de verdade não quer. Não quer aparecer. Eu sou proibido de falar também. Por contrato, eu sou proibido de falar, mas uma multinacional de bilhões e bilhões, que tem uma fundação, vai doar para mais 100 pacientes. Nossa, que maravilha. Aí as pessoas, nossa, que coisa inédita. Ô, gente, nós tratamos aqui na Santa Casa de Alfenas, nesse modelo de parceria educacional, tudo, mais de 200 pacientes por ano, de graça, com tratamentos que são inacessíveis no SUS. Em pacientes com neurologia do trigêmeo, em casos mais... Agora vão tratar mais, né? Em casos mais simples, poderia se falar em cura? Sim. Eu já tratei mais de 100 pacientes, eu devo ter uns 90 que tá tudo bem. É uma questão, assim, para nós, assim... Alguns melhoram com remédio, outros melhoram com balão, outros melhoram com radiofrequência. Sim. Acho que ele tomou essa proporção midiática em função da atitude que ela tomaria, né? Mas para nós, pelo menos para mim, essa é uma questão muito nova. A gente está vendo esse E outra coisa, debate. se falhar o tratamento, se a gente não conseguir, que isso é plausível. Né? Não existe garantia na medicina. A única garantia que a gente pode dar é que a gente faz o melhor que pode e estamos conseguindo as melhores tecnologias que a gente pode. Você nunca vai ouvir de mim qualquer julgamento de valor se ela manter a decisão dela. Isso é uma decisão dela, de passar por tudo que essa menina já passou na vida. Todas as cirurgias, Que não é só a neurologia do quem pode julgar isso, entendeu? Ninguém pode julgar isso, não. Exatamente. Sim. Então, doutor, a gente está caminhando para o final do nosso podcast. Teria alguma mensagem que você queria deixar para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores? Né? Se quiser falar com eles olhando para aquela câmera ali, né? Como só foi de peço para costume. isso. Eu acho que a mensagem tem que ser sempre de esperança, né? Eu acho que a dor, ela é um sintoma mais prevalente de sofrimento do ser humano, né? Eu sempre falo que dor é o que você perde, né? O paciente com dor crônica, ele perde qualidade de vida, ele perde tempo de vida, ele não... Imagina, você não consegue assistir a televisão, você não consegue ver um filme, você não consegue sair com a sua esposa, com seu namorado, com sua namorada, você não consegue praticar o esporte que você gosta, você não consegue trabalhar. Como que isso vai te tirando as coisas, né? Com o fim, isso vai te tirando, te tira a alegria de viver, te tira o prazer de fazer as atividades. Com o passar do tempo, vai te tirando a vontade de viver, com certeza. Então, acho que... E a dor tem tratamento. Toda dor tem tratamento. Às vezes bem complexos, mas tem tratamento. Então, o recado que eu dou é que as pessoas não desistam, né? Sim. Cobre as autoridades para ter acesso a tratamento, mas... Porque não é justo, né? Quantas vidas são perdidas, né, por causa da dor crônica. E elas são perdidas com a pessoa viva, né? Que talvez sejam as pessoas mais tristes, né? Exato. Sim. Então, o controle de dor, ele devolve vida, tempo de vida para as pessoas. Né? E um pouquinho mais de empatia também. Este seria um caso mais desafiador que você já pegou? Não. Tem muitos piores. Muitos. Imagino, para quem operou no Brasil inteiro já, em todos os... Não, muitos. Em questão de complexidade? Não, muitos. Tem. Não, o caso dela realmente é um caso emblemático, mas nós já tratamos casos muito mais difíceis.
Jesus. O desafio te move? Mesmo. Eu não sei se ele me move ou se ele me atropela, né? Mas ele chega. Ele chega, assim, tem casos, assim... É porque, assim, a diferença dela para os outros 100 pacientes igual ela, que a gente trata todo ano, é que agora as pessoas estão olhando, né? Então ela está prestando um papel, assim, fantástico para elas. Mas casos como o dela não são incomuns. Aqui a gente recebe, já recebi paciente de Manaus, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Bahia, Pernambuco. Roda, acaba que cai aqui em Alfenas. Então, assim, casos emblemáticos. Por exemplo, a gente está acompanhando agora uma menininha, 16 anos, com uma doença rara que atinge o olho. Provavelmente vai vir para cá por causa da dor no olho, né? E cega. Nossa, certinho. Outra menina de jovem, 17, 18 anos, com tumor invadindo a medula. Nossa Senhora. Então, assim, não, o caso dela não é incomum, né? E não é o caso mais desafiante que a gente teve. Uhum. Mesmo porque a gente está conseguindo os recursos, né? Que às vezes a gente não consegue os recursos. Sim. Isso é o desafio. Uhum. Mas não é... Está sendo desafiante para mim, que eu não sou uma pessoa muito adepta de ficar... A mídia às vezes me assusta. Uhum. Né? Então, assim, É muito sensacionalista, né? Não, até que as pessoas que têm me abordado são bastante respeitosas. Mesmo quando não é, eu nem respondo, né? Uhum. Mas são bastante respeitosas. As reportagens são feitas com muita seriedade. Pelo menos melhorou muito até a minha visão do jornalismo profissional, porque todo mundo que fez matéria comigo, seja de grandes veículos, de veículos menores, foram muito sérios, abordaram a gente no tema, até talvez pela qualidade do tema. Uhum. Mas eu sempre falo, não é a primeira vez que a gente está falando aí para mídia, mas é mais por função de ofício mesmo, né? De informar. E eu, por coisas que o destino coloca, né, para quem acredita mais, eu sou presidente da maior sociedade de dor da América Latina, né? Então, isso aí é obrigação de ofício, né? Então, a gente tem que fazer e pronto. Mas falar que é bom não é não. Sim. Doutor, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Esse tema tá em alta, né? A gente estava muito curioso para saber tudo o que está acontecendo, tudo que está acontecendo com a paciente, os tratamentos, o planejamento, e acho que você esclareceu todas as nossas dúvidas dos nossos seguidores. Gostaria de parabenizar em nome da equipe toda a sua disponibilidade para essa paciente, buscando sempre o melhor, não só para ela, né? Ela tá em visibilidade, mas em buscar o melhor para evitar fatalidades como a que poderia ter acontecido se o senhor não tivesse abraçado esse caso. A caneca do senhor, personalize e manda para os nossos convidados. Personalize, nosso muito obrigada. Sua rede social o senhor quer passar para o pessoal? Quem quiser, isso aqui é bem fácil, é carlosmarcelo.dor. Então a gente deixa aqui também na descrição do vídeo para vocês. Sempre que vocês tiverem indicações de convidados também, só mandar dicas, sugestões. Já aproveita para seguir a gente em todas as nossas redes sociais, @PodFarmPodcast. Lembrando que a gente sempre abre caixinha de pergunta antes do episódio. Então, para você participar, para você estar aqui com a gente. Agradecer aos nossos patrocinadores, Drogaria Santa Maria, que está com a gente desde o início. 5 lojas em Alfenas, 1 em Campos Gerais, do lado do fórum é 24 horas. Você vai encontrar todos os produtos da Metalab com o farmacêutico para te orientar qual a melhor opção para você. Temos as pastilhas da Metalab, que são maravilhosas para as congestões nasais, falha na voz, vão te auxiliar, tem diversos sabores, mel com cravo, mel com gengibre. G-Motors, se você está querendo trocar de carro, gente, vai ter feirão de 22 a 25 de agosto. Então é uma ótima oportunidade para você trocar de carro. Carros novos, usados, dividir em até 60 vezes. Então é oportunidade para você. Dia dos Pais está chegando, então se você está querendo presentear seu pai com um grande presente, quem não gostaria, né, doutor, de ganhar um carro? G-Motors está aí, então é antes do feirão, mas dá para vocês passarem na loja, tem sempre ótimas opções. A pizza, que já a gente vai devorar, né, Lucas? Claro com que sim. certeza. Ótimo, eu cheguei na hora certa, vai devorar a pizza, vou comer a pizza. Da Baldini, gente, são pizzas maravilhosas. Uma delícia, né, Cris? A gente deixa o contato aqui pra vocês também. Olha, não provei ainda, mas onde o que cheiro... é a pizzaria? A gente sempre pede, agora o endereço eu não sei onde que é o endereço. Fica no outro calçadão, sem ser o calçadão ali da Catuxa, sabe? No calçadão de trás, do lado da Nini Sorveteria.
Ali, Gente, isso tudo em Alfenas? isso tudo em Alfenas. Naquelas ruazinhas estreitas do centro? Sei. Tem a que vai pro centro, a que volta. Ah, É a que sei. volta pra rodoviária. Exatamente. Chegando no finalzinho dela. Não, aqui tá indo pra rodoviária. Não, Isso, tem a aqui tá indo pra rodoviária. Tem a que vai sentido da praça, né? Você dá o balão ali, você volta e volta, né? Nesse sentido, a volta da praça ali. Tá muito ruim pra explicar. Então vamos lá, eu tô na igreja. Aham. Você tá a praça ela é assim, né? Ela é em U. Você deu a volta aqui, ó. É o Hulk dá a volta na praça. Lá, Você só que tá na mais pra igreja, frente, você vai sentido a rodoviária. do lado da Isso. farmácia Araújo. Do lado do concorrente. É, do lado do concorrente. Você só olha pro concorrente e vai na drogaria É. Santa Maria. Ali, olha pra você ver assim, como é que é a pessoa. Ali, passo ali 1000 vezes. Nunca tinha visto a pizzaria. Tem uma pizzaria lá. E a gente já pediu várias vezes. É delícia a pizza lá. Ó, o contato que o TT tá passando ali pra gente é 974005068. Então, se você tá querendo aí aproveitar pra assistir esse episódio, comendo essa delícia dessa pizza, só manda mensagem pra eles que vai chegar com muita agilidade. E ó, chegou quentinha, viu? Tá uma delícia. Deixar bem claro que a gente pede a pizza. Pagamos todo. Não teve merchan nessa não. Falei que a pizza é boa de graça. É porque realmente é boa, gente. A Mauri Contabilidade, gente. Contabilidade não é só na hora do leão. Pra ajudar no seu negócio. Então, pra dar entrada em nota fiscal, precificação, vai abrir um negócio, quer ver a melhor localização, eles te ajudam até nisso. E acho que já agradecer a todos, doutor, mais uma vez. Nosso muito obrigado Muito pela obrigado. sua disponibilidade. Aprendemos muito hoje com você aqui. Exatamente, muito obrigado, né, por falar assim de um tema tão sensível. Para você que está nos ouvindo, Pod Pharma Podcast todas as quartas-feiras às 19 horas. Já se inscreve e ativa o sininho para você não perder nenhum episódio. Beijos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.